Oi, gente. O senador Alessandro Vieira, que passa longe de ser alguém do campo da esquerda, rejeitou completamente o tal do projeto passa pano para golpistas, chamado de projeto da dosimetria. Ele detonou, ele confirmou um monte de coisa que a gente vem falando. E nesse vídeo na Globo News que eu vou mostrar para vocês e vou comentar, ele confirma as coisas que eu falei e que os bolsonaristas ficam dizendo que é mentira. Na live que eu fiz no fim de semana, eu repeti essas verdades óbvias sobre esse projeto de lei da bandidagem e eles ficaram dizendo que era mentira. Bem, agora a assessoria jurídica do Otto Alencar confirmou, o Alessandro Vieira confirma, está confirmado pela mídia em geral, mas o chororô vai vir. Vamos assistir, é importante compartilhar e vamos comentar. Vamos lá. Com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, porque ele deve apresentar um texto pela rejeição total do projeto de dosimetria. Esse projeto, de acordo com a crítica, né, do teor dele, da maneira como ele veio da Câmara. O senador está aqui com a gente, boa tarde para o senhor, obrigada pela sua presença. Queria te perguntar exatamente isso, senador. Então o senhor deve apresentar um projeto novo, o que deve ser esse projeto? Boa tarde. A gente deve primeiro cuidar da rejeição desse projeto, como ele veio da Câmara dos Deputados, ele veio com problemas. Ele atende a criminosos diversos daqueles que foram indicados na emenda, ou seja, ele não se aplica apenas para os condenados pelo 8 de janeiro. Isso é inaceitável. E a gente defende a rejeição. De cara, ele já confirma o que a gente vinha falando. Ele diminui pena de um monte de criminosos. Diminuir a pena dos golpistas já é inaceitável para qualquer pessoa que defende a democracia. Mas para piorar um pouco mais, ele diminui a pena de um monte de outros criminosos. Mas vamos seguir. Porque a mera correção dos erros através de emenda gera a possibilidade e necessidade de retorno à Câmara dos Deputados, onde pode ser resgatado o texto original. E a gente tem que lembrar que a gente vem de uma sequência. A gente teve a PEC da blindagem, a gente teve o antifacção com problemas, e agora a gente tem esse projeto também com problemas. E tem um ponto aí, Júlia, que me chama muita atenção e me incomoda, que é quase que um estelionato, porque as pessoas não vão ser libertadas no dia seguinte à votação. Não tem nenhuma razão para votar correndo na madrugada. Porque depois de aprovado nas duas casas, vai para sanção ou veto, e depois de sancionado, vai para a justiça, individualmente, fazer adaptação para cada caso. Tem uma razão para votar de madrugada. A razão é estelionato eleitoral mesmo. É posar de retado para o voto bolsonarista ensandecido. É só isso mesmo. É basicamente isso. Mas vamos seguir. Então, infelizmente, ninguém vai passar o Natal, o Réveillon em casa com a família, como eu vi político falando. Não vai. Porque, tecnicamente, é impossível. E não é mais lembrar que a gente tem projetos na casa tramitando há coisa de um ano, parecidos com esse, mas sem os vícios técnicos, e que não foram para frente porque a família Bolsonaro não queria. Porque as lideranças mais expressivas do PL não queriam, porque eles queriam anistia total. Então, é um momento complicado, a tramitação dos projetos muito atropelada, e a gente não tem como aceitar isso. Senador. É porque os bolsonaros querem a liberdade do Bolsonaro e dos generais. Eles não estão nem aí para os golpistas do 8 de janeiro, aquelas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes. Os soldados rasos, a família Bolsonaro não liga para eles. Ele usa eles. E os bobos que os seguem vão nessa onda do uso e não percebem que para a família Bolsonaro só importa a própria família Bolsonaro e os seus aliados mais próximos. Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Entre os parlamentares que apresentaram o projeto, se eu não me engano, o senhor apresentou um, ou ia apresentar um, eu acho que chegou a apresentar. E aí me tira uma dúvida, o senhor criava, né, nesse caso, o crime de multidão, baixava a pena dos bagrinhos, aumentava dos líderes da facção golpista, se eu não me engano, e juntava os dois crimes, abolição e golpe de Estado? É basicamente isso. A gente não aumentava apenas, até porque aumentar apenas não teria efeito retroativo. Sim. A gente fazia essa separação de quem só tem prova de ter participado da multidão no dia 8, propriamente dito, e aí reduzia a pena desses. E para os demais, a gente fazia apenas a consunção, que é a absorção do crime meio pelo crime fim, que é a abolição violenta ser absorvida por golpe de Estado. Aí você vê com a minha divergência com o Alessandro Vieira. Ou seja, o Alessandro Vieira entra naqueles que acham que tem que suavizar a pena para o pessoal que participou e não tem outras coisas. Olha, eu acho que o julgamento do Supremo Tribunal Federal foi bastante rigoroso e não fez essas penas desproporcionais, não. A pena foi adequada à tentativa de golpe de Estado. Enfim, vocês veem a minha divergência com o Alessandro Vieira. Mas até o Vieira reconhece os problemas óbvios dessa PL da bandidagem, né? Mas vamos seguir. É da lógica, e isso foi falado por ministros tão diversos como Barroso e Mendonça, de que a lógica indica que a abolição violenta do Legislativo, por exemplo, atendia um objetivo que era o golpe de Estado, era a tomada de poder. Então, a lógica tradicional do direito brasileiro seria de um crime absorver o outro. Isso resultaria numa redução de pena, determinada redução de pena, mas nada tão significativo, e principalmente não mexeria em execução, em progressão de regime, porque eu não tenho como fazer uma regra de progressão de regime como se faz um terno, um alfaiate, desenhado de acordo com o cliente.
Gente, ele tá repetindo exatamente o que eu falei. Vocês podem voltar para vídeos meus sobre isso. Eu expliquei isso. Não pode ter projeto de lei para beneficiar grupo específico, porque isso daí ou é preconceito com grupo ou é privilégio para grupo específico, e a lei tem que ser aplicável para todos. É um princípio básico da universalidade legal. A lei deve ser igual para todos. A gente sabe que na prática não é, mas o princípio tem que ser que seja igual para todos. Então, o grau de ignorância dessas pessoas que fizeram essa proposição é um negócio assim, é assustador, é muito assustador. O Brasil elegeu um monte de gente na Câmara de Deputados que nunca deveria ter sido eleito. O bolsonarismo tirou a tampa do esgoto, né? E veio muita coisa quando arrancou a tampa. Não faz sentido, isso aí não é legislação razoável. Agora, mudar regras de uma forma geral, que é como a lei deve ser, aí sim acho que é possível fazer. Mas tem vários projetos aqui, acho que o Moura apresentou, o Mourão apresentou, os deputados têm vários. É porque se arrastou essa história toda até as vésperas do recesso para se fazer uma aprovação de qualquer jeito, de um texto mal feito, mal construído, que a gente não tem como agora corrigir. Senador Joel Pinheiro, aqui de São Paulo, boa tarde. Tem duas motivações, me parecem muito diferentes, que atuam juntas nesse caso. Uma seria uma visão de que houve penas excessivas para os golpistas do 8 de janeiro. A outra é um cálculo mais político, de que é preciso ajudar ou não o Bolsonaro e a negociação toda ali. Como é que o senhor encara essas duas? Assim, existe a primeira motivação, te parece legítima? Realmente as penas foram excessivas? Ou, no fundo, é só uma discussão política mesmo? Eu entendo que as penas para aqueles que tiveram participação apenas material no dia 8 de janeiro foram excessivas pela forma como foi conduzido o processo pelo ministro Alexandre e confirmado pelos demais ministros. Aqui, mais uma vez, nossa divergência. Não acho que foram excessivas, não. O crime foi gravíssimo. Crime de tentativa de golpe de Estado é um crime grave. E punir adequadamente pessoa quando comete esse tipo de crime é não só justiça, mas é também educativo, porque previne outros golpes. Diminuir golpe de golpistas. E eu não gosto dessa expressão bagrinhos, essas coisas que diminuem o povo que participou, enfim. É claro que a pena tem que ser mais pesada para os elaboradores dos planos golpistas, a liderança, isso é óbvio, os beneficiados, isso é óbvio. Mas gente que tentou, que invadiu o prédio público, que depredou, que destruiu, que queria precipitar o exército a realizar um golpe para ter ditadura militar, esse pessoal cometeu crime grave, sim. Mas vamos seguir. Porque você tinha pouquíssima prova com relação a essas pessoas, além da presença nos fatos. Você não tinha planejamento, não tinha financiamento, não tinha preparação nenhuma. E nem seriam pessoas beneficiadas diretamente por um golpe de Estado. Não parecia muito mais uma massa de manobra, mobilizada para fazer aquela confusão, para criar todo aquele problema aqui. Enquanto outros articularam esse processo e teriam benefício direto. Eu acho que essa separação ela é muito importante e todo direito penal tenta fazer esse tipo de coisa. Separar o soldado do gerente do tráfico, por exemplo. A gente fez isso agora na antifacção. Sim, sim. Os líderes têm que ter penas mais pesadas, óbvio. Mas isso não significa pena leve para quem tenta golpe de Estado, não. Muito mais dura a pena para quem está liderando o processo do crime organizado do que aquele que está na ponta, fazendo a entrega de drogas ou a segurança. E com relação à defesa ou melhoria da situação do próprio presidente Bolsonaro, é uma demanda política. Não é uma demanda técnica, nem uma demanda de justiça. É uma demanda política. Nós temos vários parlamentares que têm a sua carreira política vinculada a alguma bênção, a algum sinal do presidente Bolsonaro. São pessoas que, em regra, não têm trabalho nenhum prestado, que não legislam, que não fiscalizam, que não fazem nada de produtivo, mas que dependem desse gesto da família, porque esse gesto traria algum tipo de benefício eleitoral. E acho que isso não é motivo para fazer lei. Né? Eu já falei várias vezes, eu entendo que o presidente Bolsonaro deve cumprir a pena dele em regime domiciliar pela questão física. Qualquer outro preso da idade dele, com a constituição física dele, estaria em domiciliar no Brasil, desde que tivesse bons advogados, ele tem. Não, qualquer um precisa do laudo médico. O que o Alexandre de Moraes pediu foi uma perícia. Se a perícia indicar que ele deve ter não só atendimento 24 horas, mas cumprir em domiciliar com atendimento médico constante, assim será. Não tem nenhum excesso do Alexandre de Moraes nem do Supremo Tribunal Federal. O próprio Alexandre de Moraes determinou auxílio médico 24 horas por dia quando ele foi preso. Não tem essa coisa que fica nas entrelinhas aí, que teria algum tipo de uma coisa assim mais dura ou desconsiderando a situação de saúde do Bolsonaro. Isso é falso. Agora, ele pede perícia porque, sinceramente, os médicos do Bolsonaro não dá para simplesmente acreditar na palavra deles ou no relatório deles. Isso tem que ser conferido. O trabalhador, quando entra no INSS por causa de doença do trabalho, fica afastado durante 3, 4 meses, ele passa por perícia médica. Por que o
Bolsonaro não passaria por perícia médica? Óbvio que tem que passar. Ainda mais um cara com chance de fugir do país, com indícios claros de fuga, com uma pessoa que atingiu a sua própria tornozeleira, que tentou tirar. Enfim. Permanece essa briga, esse cabo de guerra, muito por conta da postura do ministro relator, que também é o ministro da execução, que é o Alexandre de Moraes. Mas acho que isso vai ser equacionado também num tempo. Não justifica rasgar a lei de execuções penais para resolver isso. Senador, e a negociação com a Câmara? Porque se vocês, de fato, apresentarem um projeto novo, e eu entendo esse argumento do senhor sobre os vícios já do projeto da Câmara, como é que vocês vão articular, ou se é que já não há alguma conversa, para que esse projeto de vocês seja, de fato, analisado por eles? A gente está começando esse diálogo agora, né? Está todo mundo chegando em Brasília, a última semana de trabalho do ano legislativo. A gente tem que ter essa cautela de diálogo, mas sem abrir mão daquilo que é essencial. A gente não pode endossar a legislação inadequada. A gente não pode abrir a possibilidade da retomada de um texto que foi mal construído e que abre brechas para criminosos, além daqueles que já foram deliberadamente destinatários da lei. E se a gente faz apenas um ajuste por emenda, acontece isso, vai voltar para os deputados, e aí eles vão votar como isso? Vai ser uma nova madrugada? Vai se fazer uma análise técnica? Alguém vai assumir compromissos por um texto que faça sentido? Eu acho que Brasília está precisando de um pouquinho mais de serenidade nas coisas. Fosse urgente, teria sido legislado ao longo do ano. Neste momento, essa legislação não gera nenhum efeito prático durante o período do recesso. Então, a correria só atende à necessidade de alguém que gravar um videozinho pedindo voto, dizendo que fez alguma coisa que, na verdade, não fez. Mas, na vida real, não vai mudar nada para ninguém. Pois é, senador, esse negócio de gravar videozinho, né, que é o grande problema do relator, Esperidião Amin. Esperidião Amin é de Santa Catarina, um dos estados mais bolsonaristas que tem. Ele é o relator e me contou o seguinte, olha, esse projeto eu não entendo tanto de lei e execução penal, então pedi ao Alessandro Vieira, meu amigo, que entende, que consertou o PL antifacção que veio da Câmara, outro PL projeto lixo que veio da Câmara. Agora eu queria entender como é que fica, porque o senhor não é o relator, e o Amin vai apresentar, como é que fica assim a dinâmica? O relator tem autonomia total, né? O senador Amin, ele é um cara muito experiente e está conversando com as lideranças e com os colegas que têm mais vivência na área do direito penal, processual penal. Imagino que ele vai apresentar o relatório dele. Se o relatório vem pela rejeição, eu não preciso fazer voto em separado. Se o relatório vem pela admissão do projeto, aprovação do projeto, aí eu farei o voto em separado, firmando essa posição de que não dá para endossar, não dá para assumir o risco, um Congresso que legisla o tempo inteiro endurecendo pena, assumir o risco de um afrouxamento penal e processual, além daquele que politicamente está sendo desenhado, que favorece os participantes dos atos golpistas. Aqui ele aponta uma hipocrisia que eu apontei no primeiro dia. Uma Câmara e o Congresso que vive aumentando penas por populismo penal, resolveu afrouxar um monte de pena para bandido, tudo aproveitando com a cortina de fumaça, né, para passar a boiada, né, diminuir pena de corrupção e uma série de outros crimes, usando como cortina de fumaça o discurso de anistia dos golpistas. Isso é de uma... Assim, é o rio de lama dessa Câmara de Deputados. Tem gente que se salva lá. O pessoal de esquerda se salva, mas o resto é difícil de aguentar, viu, gente? É difícil. Favorecer os participantes já é uma coisa questionável, mas há razoável consenso político sobre isso. Agora, favorecer os outros criminosos, aí, por favor, não tem como. Agora, uma dúvida regimental, só rapidinho, Joel. Uma vez, vamos supor, a minha apresenta ali o relatório dele, o seu substitutivo. É aprovado o seu substitutivo, cai o projeto. Ele continua como relator ou não? Zera tudo? Não, zera tudo. Se acontecer a rejeição, ele é arquivado na CCJ, salvo recurso plenário. Ok. Senador, nessa discussão, bom, até outro dia parecia que havia quase que um consenso de que o projeto iria para o Senado e, enfim, a tendência era a aprovação. Agora, uma mudança que me parece justamente ligada a essa percepção de que a lei da execução penal está mudando e vai beneficiar um monte de outros criminosos que ninguém falava. Isso chegou à opinião pública, né? O quanto você colocaria o peso na opinião pública numa mudança como essa da percepção ou o quanto foi apenas uma discussão interna? Eu acho que se repete mais ou menos o roteiro da época da PEC da blindagem, né? Você teve a percepção interna na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário do Senado, e ao mesmo tempo você tem a sociedade e a imprensa comunicando isso e dando densidade na rua. Ou seja, as manifestações nas ruas, nas redes e a pressão que todos nós exercemos, e aí eu me junto porque eu fiz no canal e fui às ruas, não é? Fizeram o Senado sentir. Senadores sentiram a pressão. Cada vez mais o Congresso perde credibilidade quando legisla dessa forma. Porque, numa democracia, todo mundo tem direito a sua opinião e seu viés. Então, eu acho absolutamente razoável e legítimo que alguém defenda anistia, que defenda penas menores. Isso é democrático. O que não é democrático é você fazer legislação às 4 da manhã, em texto de alta complexidade, com um relator que não é uma pessoa que entende do tema. E aí você vai abrir brecha para a inserção de jabutis, de erros, de falhas, que atendem a que interesses? Porque essa tem que ser a pergunta do momento. Porque se não vai ajudar quem está preso, o magrinho nem o rico, eles não vão ser ajudados nesse período. Por que tem que votar correndo na véspera do Natal?
Alguém preparou um vídeo especial de Natal, fantasiado Papai Noel? O que foi que fizeram? Tem isso, e tem também você querer diminuir pena para corrupção e pena para determinados crimes, e tem um monte de gente na Câmara de Deputados investigados por corrupção e por uma série desses crimes. Parece que eles botaram na lei proteções e possibilidade de diminuir a pena de muitos deles. É tipo, vou enfiar aqui uma coisa que, se caso eu for condenado no futuro e esse projeto de lei for aprovado, a minha pena vai ser menor. Parece legislar em nome próprio e por interesse próprio. Atender seus próprios interesses de pessoas potencialmente condenadas de muitos crimes. Não tem justificativa plausível, real. É só narrativa, jogo de empurra de mídia. E a gente tem problema sério no Brasil. Eu vou repetir, esse Congresso é um Congresso que vem endurecendo penas. Acabamos de votar um projeto que teve quase unanimidade para os deputados, teve unanimidade do Senado, que foi a de facção, nesse ponto específico de lei de execuções, aumentando o tempo de regime fechado para 70, 85. E agora você joga para baixo o padrão inicial e você gera uma confusão interpretativa que só vai beneficiar bandido. Então, de novo, é legítimo que alguém que entende que é importante equacionar a questão do Rio de Janeiro apresente propostas, mas as propostas têm que tramitar de uma forma racional. Rapaz. Eu avisei que esse projeto de lei era passapano para bandido. E o Senado, o Vieira e Alessandro Vieira ali admitiu, o Senado sentiu. O Senado sentiu a força das ruas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado está no comentário fixado. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar muito do vídeo aqui sugerido no final. Tchau, tchau, gente.